aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Quero dar boas-vindas a você de todo o Brasil e de todo o mundo. É sempre um prazer ter todos vocês aqui. Eu quero agradecer a todos os meus amigos que me ajudam a mim, a minha família, este trabalho. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. E eu quero agradecer a todos que, independente, sempre nos assistem. Muito obrigado por vocês doarem o tempo de vocês, sacrificarem o tempo de vocês para assistirem nossos vídeos. Eu não tenho palavras para agradecer a você. Eu tinha agora aberto minha transmissão ao vivo, mas eu tive que desligar porque o meu celular ele iria ser arremessado. Estava escorregando porque o celular ele fica naquela basezinha que você encaixa, né? Então o celular ele estava assim, ó. Ele estava praticamente, né, desta maneira. Então era o celular ia sair arremessando. E eu queria até responder uma pessoa, né, que disse para mim: "Pô, você deveria mudar pelo menos o nome de um dos canais. É meio bagunçado, a gente se bagunça quando você pede para assistir e ajudar no outro, eu me embanando todo, mas mudar como, querido?", né? Um chama Marcelo Marins, o outro Chamados a Despertar, né? A consciência cósmica, ele é apenas, né, o restante, é o sobrenome, a essência do trabalho, o sobrenome é a essência cósmica. Então, um chama Marcelo Marins, prazer, meu nome é Marcelo, Marcelo Marins, o Despertar da Consciência Cósmica, e o outro chama Chamados a Despertar, nome que não tem nada a ver uma coisa com a outra e nem lembra. Então, assim, é onde eu falo, não tem coerência este tipo de pergunta, tá bom? Um se chama Marcelo Marins, possui o meu nome, Marcelo Marins, O Despertar da Consciência Cósmica, e o outro se chama Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Então, onde eu falo para vocês aí, né, é fácil distinguir o Marcelo dos chamados. Mas olha só, meus amigos, hoje eu quero fazer um vídeo bem interessante para vocês. Ontem, no finalzinho da live, quem assistiu, né, disse: "Pô, Fabiana, foi massa dessa vez, hein?" Porque ontem foi uma transmissão, uma gravação de vídeo que me causou muito bem-estar. Eu me senti bem em falar aquelas coisas, não recebi qualquer tipo de ataque astral, dor de cabeça, zumbidos no ouvidos, tonteira, nada disso, né? Foi tão prazeroso o vídeo de ontem, falar sobre aquelas coisas que nos desafiam a acreditarmos em algo além do que nos é programado a acreditar. Então, quando nós acreditamos que nós podemos ir muito mais além da capacidade lógica da terceira dimensão, isso faz bem para todo mundo, né? E gravar para mim ontem foi um imenso prazer, né? Tanto que eu gostei tanto de gravar para vocês que eu me senti tão bem-estar, senti energias tão benevolentes, próximas, que não tinham energias de ataque, que no final da transmissão existe um loop, né? Existe um loop ali, quando você aperta concluir a transmissão, ele dá um loopzinho e aí ele fecha ali a transmissão. E possivelmente foi na hora do loopzinho, né, que quando eu coloquei encerrar a transmissão, ok, apertei o ok e ficou carregando um loop, por algum loop temporário dentro do YouTube, pegou na hora que eu terminei. Pô, Fabiana, né, tipo, foi top, né? Foi legal. Porque não teve ataques em casa, porque meus amigos, naqueles vídeos sobre as religiões espiritualistas, vocês não sabem a pancada que foi, o quão era difícil depois a energia dentro da casa após aqueles vídeos, né? Vídeos que eu digo para vocês que nós recebemos um imenso ataque espiritual e a família sofre muito com isso. É difícil, né? Então, por isso aquela reação. Quem assistiu ao vivo viu, né? Depois eu não sei por que do YouTube, nesse processo de loop, que ele tá
ali para concretizar o vídeo e deixá-lo permanente no canal, não apareceu. Mas era o finalzinho, né, você aperta ali, encerrar transmissão, ok. Aí foi nesse período que eu achei que estava encerrado que eu, né, falei que foi top. Imagina se eu mando um palavrão, hein? Nossa, eu tenho que tomar cuidado. Se eu mando, né, porra, velho, vai tomar no o C, pô, aí eu tenho que me atentar. Agora eu vou clicar sem encerrar a transmissão e vou ficar 10, 9, 8, É igual o jornalismo. e aí, depois de 10 segundos, eu. Será que acabou? Tá, acho que agora acabou, né? Vou ficar um loop, eu vou ficar uns 10 segundos. Depois eu falo manifesto, né? Que vai se nesse loop eu solto um peido, né? E eu, ai, terminei. Pensou, Fabiana? Falou, meus amigos, um beijo, um abraço, aperta ali, dá o loop, eu. Depois, como é que é ficar minha moral nessa internet? Ô, meu pai, o senhor é misericordioso, né? Ainda bem que eu soube me comportar. Mas olha só, meus amigos, falando sério, né? A gente aqui é um canal onde a gente fala sobre despertar de consciência cósmica, espiritualidade, de uma forma neutra, né? Não universalista aí como os picaretas, né? Que eu sei que muitos de vocês adoram lamber o fiofós deles, mas cada um, né? Cada um cheira o fiofós que melhor se identificar. Mas é verdade, né? Cada um cheira o fiofós, né? Que mais se identificar com o cheiro do seu fiofós. Quem gosta de merda cheira merda, né? Então não posso fazer nada, não se ofenda. Eu falo isso pra você há um tempão, sei que é teimoso. Não, mas você tá falando só para quem ouve os outros, né? Quem É, vai lá, aí cheira quem meu não, fica fiofós. tranquilo. E quem ouve você, Marcelo? Cheira. Cheira perfume, Fabiana. Cheiro. Cheira. É cheiroso. É cheiroso, Fabiana. É, cheiroso. Meus gases são cheirosos? Oh, maravilhoso. Mesmo? Fica tranquilo. Não, você não corre risco de feda. Mas, brincadeiras à parte, hoje eu quero fazer um vídeo bem sério com vocês, né? Algumas pessoas me perguntam, Marcelo, ensina pra gente esses tokens, né? Ensina pra gente todo o conhecimento oculto que você tem. Nós queremos aprender, embora eu vou ensinar muita coisa legal. Não vou ensinar tokens, porque é proibido ensinar tokens, até para a segurança de vocês. Certas coisas eu tenho que me policiar para não falar demais. Vocês sabem que aqui você não está livre para falar aquilo que você quer ou deseja ou fazer. Tudo aqui se tem regras a seguir. Nós estamos no mundo, numa realidade, numa dimensão, e essa dimensão é uma dimensão de regras. E nós só aprendemos a identificar que isso funciona quando nós alcançamos maturidade, e certas maturidades só vêm, de uma certa forma, né, pela dor. Porque se conselho fosse bom, as pessoas não dariam, venderiam. E muita pessoa, ou praticamente 99,9,99999% da humanidade só aprende no espancamento. Não adianta, isso eu já tirei por conclusão e eu vou mostrar para vocês que isso é real nesse vídeo. Eu gostaria de poder falar muito mais do que me é permitido, gostaria de, em vez de falar às vezes em fragmentos, falar às vezes em alguns detalhes que parecem que com outros não tem uma ligação tão 100%, existe alguns pequenos vácuos, né? Alguns pequenos vazios que não se completa completamente, embora eu procure e eu me esforce fazer isso, o máximo possível. E às vezes eu vou até um pouquinho além do Deus que me livre. Mas isso tudo em amor e respeito a vocês que me assistem e me acompanham. Mas eu tenho os meus limites. Nem tudo que eu sei desde os meus 7 anos, que eu aprendi, eu já narrei toda a minha história para vocês, aí vocês sabem de cor e salteado a minha história, eu não posso
dizer. Às vezes eu fico achando detalhes, exemplos tridimensionais, coisas que vocês possam compreender. É como eu disse, buscar e ter a visão além do alcance, como foi aquele vídeo, ele é muito difícil, porque aqui é tão monitorado, aqui é tão vigiado, a todo momento estamos sendo monitorados, vigiados e estão trabalhando para nos controlar, embora muitos de nós lutemos para fugir desse controle. E quando nós lutamos para fugir desse controle, é aí que, digamos, as câmeras, os holofotes ou tudo que vá, digamos, vigiar você, vai ser direcionado a você. É assim. Se você é aquele tipo gadão, né, do mundo, mundano, cara, não precisa nem de um ser te vigiar. É aquela velha história que eu já contei para vocês, né, que uma vez existia um grande demônio em cima de uma grande cidade. E esse demônio controlava a cidade. Mas ao redor tinha um idoso, um velhinho subindo a montanha. E estavam lutando com ele, estava tendo uma batalha, muitos demônios assustadores, violentos demais. E naquela cidade tinha ali um demônio, um ser astral muito light, muito tranquilo, de uma aparência menos assustadora, não era tão violento, né, voraz, era uma coisa mais light. Mas na montanha tinha um idoso, um senhorzinho velho, subindo aquela montanha e estavam os piores e mais vorazes, e os mais violentos seres, demônios ou entidades que vocês quiserem lutando contra ele. E eles lutavam e investiam toda a agressividade, todo o poder, toda a força sobre ele. E observando isso, uma terceira pessoa questionou uma pessoa que estava mostrando o cenário. Ele disse: por que que em cima da cidade, que tem milhares e milhares de pessoas, tem apenas um que está ali parado estático, apenas olhando para a cidade, e esse não é tão assustador? Mas se olhando para aquela montanha, tem sim uma pessoa idosa, velha, já surrada pela vida, lutando em combate, e os mais vorazes e ferozes demônios ou seres, né, entidades violentas, o atacam com tanta agressividade, tentando destruir e tentando, né, digamos, derrotá-lo. E um ser disse para aquela pessoa que estava observando: as pessoas dessa cidade, elas são tão fracas, tão dominadas, são tão mundanas, são tão entregues ao mundo, que apenas um que não é tão voraz e forte ser consegue controlá-las facilmente, porque elas são tão simplesmente fáceis de serem manobradas. Mas aquela pessoa que está subindo aquela montanha, mesmo de aparência frágil, aquela pessoa, ela não se vende aos caprichos do mundo, e ela questiona, e ela está sempre enfrentando o mundo. Então nós enviamos para ela os piores para vencê-la, para trazê-la de volta e colocá-la de volta na cidade. Mas ela luta para sair dessa cidade e subir aquela montanha e sair do nosso alcance. Ou seja, é assim que é a sua vida a partir do momento que você passa a questionar tudo isso. Isso aqui é terra de propriedade de seres espirituais que alguns chamam de deuses, outros chamam de mestres, outros chamam de seres ascensionados, alguns chamam de vários nomes, como temos aí de nomes de avatares. E aí o que acontece? É por isso que quando você começa a questionar esta realidade, sua vida começa a ter alguns embaraços. Quando você começa a questionar o senhorio, o dono desta realidade, seja sua vida afetiva, profissional, financeira, começa a ter algumas instabilidades e começam a aparecer percalços. E quanto mais você se afasta das coisas dessa realidade, como as vicissitudes, o sentimentalismo, toda a arrogância e todas as coisas que aqui permeiam, estão aqui,
Quanto mais você abandona, mais turbulento será a sua vida no campo afetivo, financeiro. Não vai ser destruída. Eles não vão destruir, porque você tem um agente trabalhando do seu lado, que é a sua energia, que lhe mantém numa margem de segurança. Mas você passará por difíceis percalços. Mas entenderá que nem tudo que você aprender, ouvir, você deverá sair falando. É por isso que uma vez eu disse para o meu amigo de São Paulo, Sérgio Mendonça: Sérgio, exclua seu canal para debater sobre consciência cósmica. Tinha aquele menino que se suicidou, né? Que tinha um canal que se simpatizava com o trabalho que eu faço, mas aquele menino era usuário de drogas, era alcoólatra, drogas pesadas, e queria questionar o dono dessa realidade e afrontá-lo. Pronto. Ninguém afronta isso daqui e sai ileso, ainda mais se você der a eles todas as armas e ferramentas para lhe controlar, por exemplo, o álcool, as drogas, e eles sim vão fazer você com suas próprias mãos e com seu próprio sentimento lhe dar um tiro em sua cabeça e lhe matar. E ainda lhe prejudicar. Não pense em você. Eu fiquei vendo algumas pessoas, eu acho que as pessoas trabalham muito na área da fantasia. Ah, porque fulano deve ter ido embora. O fulano ele foi para o cosmos, que sua alma, gente, entenda, suicidou, acabou. Você não vai para lado nenhum. Você não deixa de ser uma alma penada, vagante, errante, miserável. Essa é a realidade. Que vocês parecem que fantasiam e não querem enxergar. Um bando de, digamos, de moleques e molecas querendo entender algo que vocês não conseguem entender. Eu fico vendo pessoas achando que isso aqui é um grande parque de diversão e playground. Pessoas que acham que simplesmente podem falar o que quer, que podem agir da forma que quiser, e principalmente se questionar esta realidade. Entendam. É por isso que eu falo, larguem o maldito, o carnicento do cigarro. Abandonem o álcool. Tudo que vai álcool, abandonem. As drogas, nem preciso de falar, né? Drogas, maconha, ayahuasca é uma droga, rapé, todas essas porcarias. Tudo. Sejam limpos energeticamente. Abandonem a religiosidade, a espiritualidade, para você começar a querer questionar esta realidade. Para você questioná-la, você tem que estar limpo dela. Caso contrário, vocês abrindo brechas energéticas, eles vão massacrar vocês. E nem tudo aqui pode se dizer às claras, nem tudo pode se mostrar. Aqui tem dono. Este mundo é uma fazenda que tem dono, não é uma fazenda abandonada. E o dono tem seus capangas que irão lhe matar. Literalmente. E ai de você se você começar a ser engraçadinho aqui. E ainda mais estando sujo, imundo de energias provenientes das vicissitudes ou da ignorância emocional de ser humano tridimensional, eles vão arrasar você muito facilmente e você será arrebentado muito fácil. Queria contar para vocês uma história um tanto quanto triste. Eu já contei, mas não nessa perspectiva, não nessa ótica que eu vou contar para vocês agora. Vocês sabem que eu comecei com 7 anos de idade nesta vida, vendo espíritos, vendo seres que eu denominava os de monstros.
fui para a dimensão do espelho, adentrei aquela dimensão, tive experiências com seres, espíritos, e os seres alienígenas chegaram já, eu mais velho. Tem um vídeo meu chamado Relatos de um Contatado, onde eu narro ali, até que superficial, mas é transparente também, os fatos e acontecimentos que aconteceram quando eu conheci os Colups, que muitos chamam de Greys. Contei também em vídeos posteriores que eu levei 3 anos e 8 meses para me desvencilhar tendo contato com esses seres, porque eu era religioso demais, eu era extremamente defensor da fé de Jeová, de tudo que era de Jeová, porque eu não questionava, eu apenas servia, eu era um servo, como a maioria de vocês é dessa espiritualidade do jeito que vocês gostam aí. Só que quando os Colupes falaram para mim, e eu já era pai, eu era um casado já. Eu já tinha, se eu não me engano, eu não sei se eu tinha 33, 34 anos, Acho que é 33. por aí, 33, 34 anos. E eu sempre fui muito rebelde espiritual. Vocês acham que eu era esse cara top, bacaninha, bacana, legal, amigão, o Big Brother Marcelão? Não, eu era frio pra caceta. Eu era destemido, frio, e eu era meio prepotente, ao ponto que não tinha conversa entre nós. Se nós conversássemos, era 2 tempos. Você me desagradaria uma vez, eu me sentiria incomodado com você. Na segunda vez que você me desagradasse numa conversa, você ia acordar no chão, as suas vistas de escurecida ela ia voltar e você sentiria uma grande dor, porque eu lhe daria um soco bem no meio da sua cara. Tanto que eu era extremamente violento, agressivo. Tanto que o meu padrasto, meu pai de criação, Carlos, não gostava de mim porque ele sentia. Animal, bicho, para mim animal não tinha serventia nenhuma neste mundo. Eu era homofóbico, gays, pessoas, né, de homoafetivas, eu odiava todos. Para mim, curaria-se uma pessoa homoafetiva no caceta, no porrete, para virar homem. Animais, odiava os animais. Plantas, odiava plantas. Eu detestava plantas, mato. Animais, eu detestava tudo. Mas, eu, assim, detestar, assim, eu não judiava, mas eu não tinha compaixão nenhuma. Se quisesse fazer um churrasco com 50 vacas, por mim, botava 51. Tava cagando e andando. Eu não gosto de carne, mas também, para mim, tanto faz bicho. Eu era extremamente frio. Uma vez a minha irmã disse, pai, o Marcelo não gosta de ninguém. O Marcelo é um ser esquisito pra cacete. O Marcelo, ele é radical ao extremo. Eu era assim. Até na igreja que eu frequentava, eles tinham medo de mim. Nos lugares onde eu trabalhava, eles tinham receio de mim. Todo mundo tinha receio de mim, porque eu passava uma energia de hostilidade e de poucos amigos tão grande que somente os extremamente próximos e chegados a mim eram aqueles que tinham de mim consideração. O resto, para mim, vocês não têm ideia. Tanto faz como tanto fez. E quando chegaram os Colupes, eu era extremamente religioso radical. Eles começaram a me mostrar, e até deles, eu só não batia nos Colupes porque não tinha jeito, era impossível. Mas se eu tivesse poder do jeito que eu era, eles tinham tomado cacete também. Mas eles foram me mostrando, eu não sei se e aquele monstro que eu era, não sei se porque quando eu era criança, com 7 anos de idade, eu comecei a ver esses seres, espíritos apareciam na beira da minha cama, eu morria de medo, eu queria gritar minha mãe, travava, não tinha voz, eu entrava em pânico e depois eu comecei a ver seres que eram monstruosos, e depois eu fui para a dimensão do espelho, tive contato com eles e eram seres extremamente frios, que não têm sentimento nenhum. O ser astral, ele é frio, o alienígena, ele é frio por completo, não existe emoções em seres alienígenas, zero absoluto, a não ser os reptilianos que dá aquela risada que parece demoníaca, né? Mas eles são frios,
extremamente calculistas. Assim são os seres do universo, não é essa, esse bando de emoção, essa emotividade que existe aqui, não. Eles são seres gelados. Eles não têm essa expansão energética, não, expansão emocional, perdão. E aí, eu não sei se foi porque eu era criança e comecei a penar, me lascar desde 7 anos de idade vendo isso, que eu me retraí e eu me blindei. E eu não tinha um parâmetro existencial, eu não sabia lidar com isso. Então, tipo, imagina, você pega uma criança de 7 anos de idade, 7 anos de idade, e faz ele ver uma coisa, um mundo que muitos aí pseudos espiritualistas nunca viu, tá? Eu sei que tem muito neguinho aí, ó, garganta do caceta, rapaz, o que mais tem, principalmente os comerciantes, os professores que nunca viu nada, nem espírito na vida, mas tranquilo. Eu não sei se foi isso que me transformou, eu não tive um parâmetro humano a seguir. Porque eu não tive. Por exemplo, se você é humano e você só vê humanos e não vê nada mais do que humanos, você se torna um humano emocional. Ai, cachorrinho, ai, gatinho lindo, ai, a natureza é linda, bela. Olha que flor mais linda. Você se transforma um humano emocional, cheio de emoções. Mas como eu tinha 7 anos, cara, eu lidava com seres que não tinham emoção nenhuma. E os seres me mostravam ter muito mais superioridade do que os humanos. Então eu ficava assim, é para esse lado, é para esse lado, é para esse lado, é para esse lado. Eu não sabia que lado que eu seguia, eu ficava perdidão. Peraí, aí eu via minha mãe, meu pai brigando, né? Via todo mundo brigando, caceta, quatro, e os seres, tá vendo? É tudo um bando de idiotas aí, ó. E os seres sempre tendo razão. Eles sempre tinham razão quando eles se referiam aos humanos encarnados. Aí eu comecei a tender a puxar para o lado deles e ter uma visão deles. Então comecei a desvalorizar tudo que existe aqui, porque eles sempre estavam certos quando eles iam descrever as reações e as fraquezas humanas. Eu não queria ser fraco. Então, desde criança, eu comecei a me mudar para eles. Então, eu era uma criança, um adolescente encarnado, humano, mas que não tinha mentalidade humana. Era mentalidade astral, mentalidade de outras esferas, de outros seres. Porque até então era coerente, lógico, para mim comprar o que eles faziam, porque o humano é uma comédia sem fim. Então eu queria ficar do lado daqueles que eu via mais razão. E eles eram frios, eles não tinham compaixão nenhuma. São seres. Do outro lado, você vai ver muito ego e vaidade, vocês não têm noção. Quando vocês morrerem, vocês se tornarão assim. E aí eu era assim, muito dono de mim. Então, um ser astral, se você rir por um ser astral e não curtir, ele te arranca a sua cabeça. E aqui sempre teve regras, e eles lá têm regras a seguir, tudo tem regra, tudo tem leis para todos os lugares. E foram se passando-se o tempo, e eu comecei a ser praticamente um ser que não pertencia a isso daqui. E eu sofria. Não! Como eu sofria. Porque eu estava num lugar que não, mentalmente, espiritualmente, não pertencia àquilo. Eu era de outro lugar. A minha consciência era de comunicação com outros tipos de seres, e cada vez mais eu tomava nojo e antipatia dos humanos, porque eu via que aqui era um zoológico de seres irracionais que não fazia sentido. Isso me esfriou de uma maneira muito grande. E eu não tinha compaixão por animais, por pessoas, e eu achei conforto na religião. Porque acreditem, Jeová, Deus, ele é adorado do outro lado também, mas numa expansão maior. Então me reconheci naquilo, falei, pô, pelo menos uma coisa aqui que faz jus do outro lado. Embora que seja limitado, eu vou seguir aqui também, porque todos lá do outro lado também veneram, então por que eu não vou venerar? Se eles lá o fazem, então eles devem estar certos. E assim eu fazia. Mas isso me transformou numa pessoa extremamente hiper dona de mim, das minhas escolhas. E quando os golpes vieram e trouxeram uma consciência cósmica muito maior, eles começaram a me ensinar que não era aquilo que eu achava, acreditava que o universo era.
que até então eu tinha influências de seres limitados, seres aprisionadores que eu não conseguia enxergar, mas eu poderia alcançar uma consciência muito maior e superior, mas desde que eu seguisse as regras daqui também e não extrapolasse as regras disso daqui. Vieram ensinamentos maravilhosos, vieram ensinamentos simbólicos, simbolismos, ensinamentos, experiências, meditações junto com os Colupes. Eles me fizeram adentrar em sua nave espacial e me retiraram daqui. Fui em outros lugares e aquilo começou a mexer muito comigo. E quando eu contemplei o verdadeiro espaço e o cosmos pela primeira vez, eu comecei a me achar o cara mais foda de todos. E é nessa que eu comecei a me fuder, literalmente. E eu comecei a viver a minha vida. E comecei a achar que eu sabia até mais do que os Colupes. Porque eu tinha uma pequena desconfiança de que eles, mesmo assim, poderiam ser demônios, seres malignos a tentar me enganar e me controlar e me manipular. Mas eu ainda os ouvia. Aprendi muitas coisas. E eles me ensinaram algumas coisas e alguns tokens. Eles me deram muito poder. Poder em técnicas astrais. E diziam, isso aqui serve para conhecimento, para corrigir aquilo que os seres que você conviveu não lhe mostraram. Então, isso aqui, digamos, preenche, casa-se com aquilo, mas você terá que ter muitas responsabilidades em lidar com isso daqui. Não, tudo bem, obrigado. Mas quem disse que eu preciso obedecer esses cabeçudos anões que são horrorosos? E pequenos e fracos, igual um graveto, essa porra não deve ter nem poder. Eu lido com seres grandes, fortes, majestosos, seres que são bestiais, mas são muito mais poderosos. É aí que eu me enganava. Porque eu deixei com que o ego e a vaidade começasse a fazer eu sentir que eu era muito poderoso e importante. Sim, porque na realidade eu tinha conhecimentos de operação de magia que pouquíssimas pessoas tinham aqui. Tokens, aprendi a acessar informações que as pessoas nunca iriam. E isso me fazia sentir extremamente vaidoso e poderoso. Num belo dia, eles disseram para mim: nunca use. Certas coisas você pode usar à vontade. Vai lhe ajudar no seu crescimento como ser. Mas certos aprendizados são ganhos de consciência para também corrigir os ensinamentos que você recebeu ao longo da sua vida desses outros seres, que você começou a ter visitas aos 7 anos de idade. Então uma coisa vai casar a outra e vai estabilizar uma coisa a outra. E nisso nós estamos te resgatando de volta para uma humanidade que você tem que tê-la, porque você não tem humanidade nenhuma. E você precisa desta humanidade para muitas coisas na sua vida, até para a sua vida particular ser melhor. Você precisa ser mais humilde e reconhecer que conhecimento é maravilhoso, mas tem as regras que podem ser usados. Mas eu não vi por esse lado. E num belo dia, após ser muito alertado por eles, eu usei um token. Fabiana tinha ido para casa da mãe dela, com os meninos na roça. Eu não gostava da minha sogra, não a amo, mas hoje eu gosto dela, viu, Fabiana? Hoje eu aprendi a suportá-los, mas eu gostava deles. Não, Quando você ia para casa da sua mãe, eu ia? não.
Uma das queixas da Fabiana era que eu não era o marido que a acompanhava onde ela gostava de ir, não era? É. Então ela ia com os meninos para a roça. Então, para chegar na roça, pegava um coletivo na cidade, na via urbana, e para chegar na roça era 1 hora, para depois vir. E era horário assim: tinha ônibus 8 horas da manhã para ir. Aí você tinha que ficar lá esperando até 8 horas da noite quando ele voltaria, não era assim? É, ele passava tipo uma vez só, né? Uma vez Ele para ir, uma vez para voltar no é, dia, lá à noite. E eu ficava sozinho. E foi nessas experiências que eu tive muita experiência e aprendizado com os Colupes, porque estando eu sozinho das portas do cômodo fechado, era eu e eles ali dentro. Mas num belo dia os Colupes não estavam lá e eu abri um portal que eu não deveria abrir, com um dos tokens que foi ensinado e eles me advertiam: não faça. Isso é ganho de conhecimento para você entender que esses tokens existem, isso faz parte de todas as realidades e são chaves dimensionais. E eu abri, fiz toda o ritual, o ritualismo e abri o token. E eu, mortal, atravessei por curiosidade o portal, indo parar, adivinha onde? No salão do reino de Jeová. Os draconianos me olharam e eu vi Jeová fazendo assim. Eu me assustei de uma maneira tão absurda que eu voltei correndo e eu fechei. Ah, meus amigos, eu nunca deveria ter feito aquilo. Eu nunca deveria ter feito aquilo. Os Colupes vieram naquela madrugada e eles ficaram muito bravos comigo. E eles disseram: agora você vai ter retaliação. Você vai ter retaliação. Se eles não lhe matarem, não lhe tirarem, você vai ter sorte. Mas eles vão te castigar. Existem os castigos. E você será castigado e pagará pelo seu ato de violação. E eu fiquei tenso por 1 ano. Por 1 ano vivendo, horas eu esquecia, horas eu me lembrava disso. Mas... E detalhe, eu passei a andar mais correto do que nunca por medo. Aí, meus amigos, que eu passei a ser um exemplo. E até humilde eu tava. O nego falava pra mim assim, ó, 10 coisas me incomodando, eu, tá bom, tá, porque eu não queria dar motivos, porque eu não sabia se eles iam usar uma pessoa para me punir, uma situação, ou um acidente de um ônibus vindo do trabalho, ser assaltado, ser esfaqueado, eu não sabia, que eu sabia que eles iam me punir, mas eu sentia que eles não iam me matar, mas que eles iam me dar um pau, um porrete, uma surra. Exemplar eu sabia, só não sabia quando. Eu fiquei tenso, esperando isso por muito tempo. Até que no belo dia, num sábado de madrugada, eu estava dormindo. Eu me lembro que foi um dia, foi para amanhecer, entre um sábado para domingo, numa madrugada. Estava eu e Fabiana dormindo no colchão no chão, nós não tínhamos cama. Eu me lembro dela estar abraçada comigo. E eu estava abraçado com ela, com a cabeça aqui no meu ombro. E nesse dia, às 4 horas da manhã, eu escutei minha mãe gritando comigo, do lado de fora de casa, da rua. Ela gritava: Marcelo! Marcelo! Eu acordei, mas parecia que o ar, o clima, a energia estava estranha. Eu não... Era como se fosse um vazio da alma.
minha alma sentiu um grande vazio. Foi esquisito. Nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Uma sensação de vazio, do nada, dentro de mim e ao meu redor. Quando eu olho para a janela, meu irmão deitado no chão desmaiado e minha mãe com roupa de dormir, com ele no colo e uma gangue de uns 8 caras, homens, tirando satisfação com a minha mãe. Eu saí, fui socorrer a minha mãe, meu pai saiu também, ela estava só. E aí esses caras pareciam que não eram humanos. Eles estavam com o espírito da fúria, endemoniados. E naquele dia, eu já narrei isso daqui, foi o meu castigo. Aquela experiência que eu já narrei, não vou entrar em detalhes para não expandir o vídeo, aonde eu lutei com 8 homens. 8 homens. Você lembra dessa cena, Fabiana? Infelizmente, sim. Eu lutei com 8 homens. E todos estavam com aqueles caibros de fazer telhado. Era como se fossem bastões de beisebol cortado. Só que era caibro ou vigota, não sei o nome. É aqueles que eles colocam assim, põem os telhados dessa grossura quadrada. Eu lutei com eles, porque eles queriam matar a minha mãe, o meu pai e o meu irmão, que haviam se trancado dentro de casa. Eu já contei isso nos mínimos detalhes, essa narrativa. Eu lutei com eles. Fui arrebentado. Fui arrebentado. Mas eu lutei. Eles não fizeram mal para os meus pais, nem para o meu irmão, não fizeram mal para minha família, porque mesmo lutando, eles viram que não me matariam e não me venceriam, porque assim não era para o ser. Naquele dia eu lutei pela minha vida. Fiquei extremamente machucado, cheio de hematomas, com o olho rasgado, pendurado praticamente, todo arrebentado. Fui para a medicina, o Hospital de Clínicas Pronto-Socorro da Universidade Federal, fizeram um punhado de exames, fizeram chapas, fizeram exames. Eu só tive hematomas. Você sabe o que é você tomar desses mesmos paus umas 6 na cabeça, de várias pessoas diferentes batendo na sua cabeça? Os caras até emborcavam para trás o pau para vir com toda a violência em cima de você, tomando no rosto, nas costas, e você lutando para que eles não entrassem dentro da casa dos seus pais, porque se eles entrassem, eles iriam matar 2 idosos e um drogado. Eles não entraram. Não consegui, aqueles demônios incorporados naqueles drogados que tinham uma força absurda não entraram. Não mesmo. Mas ali não tinha mentores, não tinham paradores, não tinham protetores. Lembra da sensação do vazio da alma? Lembram da sensação do vazio ao redor? Não tinha energia de amparo nenhum. Eu estava à minha própria sorte como ser de existência na terceira dimensão. E quando eu lutei com eles, e eles não conseguiram porque desistiram, porque eu lutei com eles e não deixei eles fazerem o que quiseram, porque eu os venci. Paguei o preço alto.
porque eu fiquei todo estourado. Mas eu, naquele momento, só tinha eu, não tinha sequer uma energia para me ajudar, porque Jeová e todos os seres proibiram, porque eu violei algo que nunca era para ser violado. Eles poderiam ter me matado, mas não fizeram. Apenas me fizeram entender o quão sério são as coisas pertencentes a outra realidade e que aqui somos apenas personagens e não temos poder para sobrepô-los da maneira em que bem entendermos. Naquele dia, aquela minha tensão de 1 ano, a minha ansiedade e o meu medo se concretizou. Eu entendi que eles poderiam ter me matado, mas Jeová não permitiu. Era apenas um corretivo para que eu pudesse entender que aqui tem dono e tem regras, e que todo o conhecimento que eu tivesse ou adquirisse aqui, aqueles que são proibidos de serem manifestados aqui, assim o devem ser, sendo utilizado aqui apenas o que possui permissão deles. Porque aqui existem regras, existem leis, e ai daquele se não cumprir. Eles me deram aquele aviso, pois se eu tornasse a repetir qualquer tipo de violação por teimosia, eu, da próxima, não estaria aqui para contar nada para vocês. Então, por isso, tudo que eu falo e tudo que eu faço, eu procuro fazer da maneira mais objetiva e transparente, mas, porém, dentro de uma margem de segurança para mim e para todos vocês, para que vocês não sejam punidos por minha causa. Eu sei que vocês são receptivos e vocês querem mais e mais e mais. Mas entendam que nem tudo eu posso falar, nem tudo eu posso fazer e ensinar, pois também estou submetido às regras da dimensão. Mas tudo que é permitido, eu falarei e eu farei, dentro da margem de segurança, principalmente para vocês. Então não pense em vocês, que aqui você vai questionando, debochando e rindo dos donos disso daqui, porque eles podem fazer a sua vida se tornar um inferno na terceira dimensão. É por isso sobre o estado de neutralidade, estar neutro, sem religiosidade, sem debochar ou desrespeitar esses seres. A partir do momento que você esquece esses seres, abandona a existência deles dentro de vocês, a partir do momento que vocês ignorá-los, eles não farão mais sentido para vocês e com isso nem mesmo querer abusar ou criticá-los, vocês irão fazê-lo, porque não terão mais frequência e vibração dentro de vocês. Mas vocês se desprenderão deles por sabedoria, de forma ilesa. E tudo aquilo que você ouve de mim, se você aplicar com sabedoria e respeito, o estado de neutralidade, abandonar as vicissitudes da terceira dimensão, tudo que eu falo é a maneira correta, dentro da margem de segurança, para você se desprender disso daqui e ir embora deste mundo.
e sair das garras destes seres que são ditadores cósmicos e que impõem-se pela força e o poder deles em cima daqueles que são mais fracos ou numa condição de ignorância perante eles. Condição de ignorância essa imposta e criada por todos eles. Então espero que vocês entendam que este trabalho é um trabalho sério e que eu tenho as minhas margens de segurança. Tem-se muita besteira, muita lorota, muita palhaçada na internet, muita gente falando asneira, que não tem vibração, não tem energia, não vibra. Mas este trabalho ele tem um grande poder de vibração, porque ele é feito nos mínimos cuidados para que todos possam sentir as energias, mas ao mesmo tempo não afrontar aquele que aqui é soberano e todo-poderoso e controla tudo e a todos nas faixas dimensionais. Então vocês vão perceber que às vezes eu não posso dar tudo que eu tenho de conhecimentos e falas, e por isso eu procuro adaptá-las ao mais lógico dentro possível da terceira dimensão para o entendimento de todos vocês, para que vocês consigam sair daqui na margem de segurança e consigam sair daqui o mais ileso o possível, embora vocês vão sofrer retaliações. Mas esse é o preço a se pagar para ir embora. Espero que vocês entendam que simplesmente o fato de afrontar e querer ir embora já é uma grande violação. E devemos andar pisando em cascas de ovos e com muito cuidado para conseguirmos atravessar este rio que se encontra do outro lado da margem do rio, a saída para outro mundo, outra realidade. Mas que enquanto do período da travessia, correntezas violentas, agressivas, energias muito fortes, turbulências irão acontecer. Mas acreditem, vocês estão ainda na margem de segurança. Podem ir tranquilo. Sigam, continuam, que vocês estão fazendo algo permitido. Eu sempre trabalho dentro da permissão. Um forte abraço a todos vocês. Parem, pensem, reflitem, analisem. E continuem. Sigam. E alcance a margem do rio, a outra margem, chamado Cosmos, Universo, o seu planeta, a sua civilização. Muita gratidão, muita paz e luz. Obrigado por servir a vocês e poder trabalhar junto com vocês nessa dispensação temporal. Gratidão. Tchau, tchau.